Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo aí, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando aí para deixar uma palavra para o seu coração nesse dia de hoje. Já estivemos aqui no YouTube pela manhã, com a nossa transmissão ao vivo, e como eu comuniquei lá, vou estar deixando aí uma palavra nesta manhã, para que você medite nela, aleluia, para a palavra que Deus tem para o seu coração. Deus, ele tem uma palavra poderosa, uma palavra forte para o seu coração. E eu quero deixar esta palavra para a tábua do seu coração. O Senhor, aleluia, tem uma palavra nesta manhã e eu quero compartilhar ela com você, que se encontra no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 18, no versículo de número 30, que diz assim: Então Elias convocou todo o povo e disse: Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Ou poderíamos dizer, o altar que estava rachado, que estava quebrado, que estava desfigurado, que estava fora da posição. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, a Bíblia vai falar e vai trazer a atenção nossa nesta manhã acerca de um homem chamado Elias, o profeta Elias. E quando eu digo profeta Elias, nós mencionamos um dos maiores profetas que a terra de Israel já teve. Elias foi um homem de Deus, escolhido pelo Senhor, aleluia, para poder, aleluia, trazer a atenção, Ramandu Kalassúria, de Israel, o conserto, o posicionamento. E Deus vai levantar Elias num tempo muito difícil. Primeira coisa que eu quero vos dizer: todo profeta de Deus, todo mensageiro do Senhor, ele é levantado no meio de uma idolatria muito grande. E não foi diferente com este homem chamado Elias. Elias é chamado e comissionado como profeta do Senhor. E este profeta vai se levantar em um tempo onde Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, está governando sobre a terra de Israel. E a Bíblia vai dizer que Acabe vai tomar por esposa esta mulher chamada Jezabel. E acerca disto, quando isso vai acontecer, Elias, aleluia, vai ser chamado e vai dizer para Acabe que não ia chover por 3 anos e 6 meses. E a Bíblia vai fazer menção que Acabe vai trazer para dentro de Israel a idolatria. Vai trazer para dentro de Israel, aleluia, todo tipo de erro pecaminoso. Porque Jezabel vinha de uma terra onde não se adorava ao verdadeiro Deus. E agora vai se trazer para dentro de Israel a adoração a Baal. E a Bíblia vai dizer que um dia Deus vai levantar Elias. Todos conhecem essa história. Ele vai profetizar acerca que não ia chover durante 3 anos e 6 meses. Depois que Elias profetiza, Elias vai ser tirado de cena, vai para o ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite, Elias vai ser sustentado, mantido, fortalecido pelo Senhor, treinado pelo Senhor. E quando Elias vai ser treinado pelo Senhor, o profeta do Senhor agora vai acontecer o acontecimento que vai acontecer de maneira que o ribeiro vai se secar. Elias vai se receber a ordem de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, para poder sair do ribeiro e ir até Sarepta, porque lá havia sustento para Elias. A primeira coisa é, todo homem de Deus, todo profeta de Deus, será levantado no meio de uma dificuldade espiritual, no meio de uma escassez espiritual. A segunda coisa, você que é servo de Deus,
chamado por Deus. Saiba que Deus vai te levantar, aleluia, no meio de uma escassez, mas Ele vai trazer sustento para a sua vida, seja espiritual e seja material. Elias agora vai para Sarepta. Chegando lá, tem uma mulher que está a ponto de morrer, mas Elias vai ser usado por Deus. Elias vai profetizar, glória ao nome do Senhor, sinto a presença do Senhor. E a Bíblia diz que Elias, ao profetizar, quando Elias profetiza, aleluia, acerca da terra de Israel, aleluia, acerca daquela mulher, a mulher vai ter vida, vai ter alimento naquela casa, pois Elias vai profetizar e vai dizer que não choveria que não faltaria alimento, não faltaria azeite na botija, até no dia que o Senhor mandasse chuva sobre a terra. Eu quero que você entenda a palavra nesta manhã. Elias vai cumprir o período dele ali em Sarepta. Vai trazer vida para aquela mulher. Aleluia, não vai faltar alimento. Não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar sustento para o profeta. E agora Elias, o homem de Deus, o profeta do Senhor, o homem que foi chamado por Deus para contribuir com o Senhor e para dizer para o povo se consertar, vai seguir em frente e vai voltar para Israel. Quando Elias vai agora chegar e Elias vai ir diante de Acabe, Elias agora, o homem cheio do Espírito Santo, ele vai propor para Acabe, ele vai propor para os profetas de Baal, homens que um dia serviram ao Senhor, homens que um dia foram tementes a Deus, mas agora estão adorando a Baal, sendo idólatra. Estão agora, cuidado, glória, você que está neste momento perdendo a direção, perdendo a sua identidade, perdendo a sua convicção, Deus vai consertar as coisas. Estamos vivenciando um período espiritual muito difícil da nossa nação brasileira, onde homens e mulheres, pessoas chamadas por Deus, estão saindo da sua direcionamento, estão largando a direção do verdadeiro Deus. Mas Deus vai entrar neste negócio e Deus vai colocar as coisas no lugar. Deus vai consertar o altar que está rachado. Não é de se notar que há muito a dificuldade hoje para vermos as manifestações do Espírito nas nossas vidas, na terra onde estamos vivendo. Elias agora vai propor e vai dizer para os profetas de Baal: olha, nós vamos fazer um desafio. Eu te proponho a vocês um desafio para saber, aleluia, eu sinto a presença do Senhor. E para propor um desafio para saber quem é o verdadeiro Deus de Israel. E o propósito é simples, é bem simples. O Deus verdadeiro será aquele que responder por fogo. O Deus verdadeiro será aquele que responder do alto céu com fogo. Aleluia. Nós vamos propor um desafio, o desafio é simples. Nós vamos preparar um sacrifício. O sacrifício será preparado. Mas preste atenção no que Elias vai propor para aqueles homens que agora estão desfigurados, estão afastados, não têm mais contato com o Senhor, estão adorando a outro Deus. Há muitas pessoas que um dia adoraram ao Senhor, que foram tementes a Deus, que oravam ao Senhor, mas saíram da posição. Glória ao nome do Senhor. Há uma geração que está pregando a palavra por interesse próprio, que está pregando a palavra para ganhar a Bandara Súria, muitas coisas, mas não está pregando a palavra, aleluia, verdadeira. É tempo de consertar o altar que está quebrado, porque entendo o que eu estou pregando nesta manhã.
em altar rachado. Altar é posição. Altar é santidade. Altar, quando eu falo de altar, eu quero falar da sua vida. Você que está me ouvindo, coloca a tua vida no altar. Se coloca na posição para Deus te usar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Elias agora vai propor esse desafio. Mas Elias, quando propõe o desafio, faz o sacrifício do animal. E agora vai dizer para aqueles homens, olha, mas tem um negócio aqui. O negócio vai ficar estreito. Lamando que assai. Para que nós possamos saber se a resposta de Deus vem do alto, para saber qual Deus vai responder por fogo. Tem um negócio simples. Eu imagino que os profetas de Baal olhando e pensando, o que será? E Elias vai dizer para ele, olha, nós vamos preparar o sacrifício. Mas ninguém, oh glória, eu sinto a presença do Senhor. Deus vai falar contigo com esta palavra. Ninguém vai atear fogo no sacrifício. Ninguém vai colocar fogo na terra no sacrifício. A revelação de Deus nesta manhã para a minha vida e para a sua vida é: o fogo não vem da terra. Aleluia. A manifestação não vem da terra. Aleluia. A manifestação não vem do homem. Você, eu, não podemos fazer nada. Aleluia. Nós só somos canal, só somos instrumentos de Deus para poder fazer a vontade do Senhor. Ele vai dizer, não vai atear fogo. Aleluia. E ele vai dizer, agora vocês vão orar, pois o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Aleluia. Mas preste atenção, no capítulo de número 18, versículo 30 que nós lemos, diz que o altar estava destruído, o altar estava fora da posição. E os profetas de Baal e de Acera começam a clamar, começam a pedir para que Baal respondesse a eles, para que Baal mandasse fogo do alto céu para consumir o holocausto que estava na terra. Você é o altar de Deus que está na terra. Você, a sua vida é o altar de Deus que está na terra. Mas a Bíblia vai dizer que eles clamaram e gritaram e fizeram todo tipo de esforço e de situação, mas Baal não respondeu nada. Não desceu fogo do céu para consumir o holocausto. Não desceu fogo do céu para consumir o holocausto que estava na terra. E por que não desceu? Não desceu por um simples fato, que o altar deles estava desconcertado. Aleluia. Elias agora vai pegar e vai dizer, já que vocês aclamaram e Baal não respondeu a vocês, eu agora vou clamar ao Senhor, o Todo-Poderoso. Eu agora vou clamar ao Todo-Poderoso. Aleluia. Mas preste atenção, olha os passos de alguém que está na posição correta do Senhor. É tempo de consertar o altar. Não adianta. Não pense você que o nosso Deus é Deus que trabalha em áreas desconcertadas. Não pense você que o nosso Deus é Deus que trabalha com pessoas que estão fora da posição, não. Primeiro você se conserta. Primeiro entra na posição. Primeiro deixa o pecado. Primeiro deixa o erro. Para depois, aleluia, oh glória a Deus, enviar fogo do céu. Porque seria fácil, como muitas pessoas estão fazendo por aí. Acham que é fogo do céu, mas não é fogo do céu. O fogo está vindo da terra. E é um fogo que não permanece. Por quê? Porque o altar está destruído. E altar, quando eu falo altar, eu estou dizendo santidade.
Eu estou falando intimidade. Eu estou falando vida com Deus. Se você não consertar a sua vida hoje, aleluia, se você não consertar o que está errado na sua vida, não haverá providência do céu para a sua vida. Elias, sabendo a condição, como profeta do Senhor, sabendo a condição que estava a nação de Israel, a idolatria, o pecado, o erro, a falha, o desvio totalitário daqueles homens que estavam fora da posição do Senhor. Elias sabia que Deus não ia responder por fogo. Não pense você, aleluia. Por isso que ele disse para os homens: olha, ninguém vai colocar fogo no sacrifício, porque há muita gente colocando fogo e pensando que o fogo vai permanecer. Fogo da terra não permanece, pois o altar estava destruído. E quando Deus olha do alto, ele olha, aleluia, do alto e vê se o altar está na posição, e vê se a vida está no prumo, e vê se a vida está na posição para Deus usar. É necessário consertar, é necessário voltar para o altar, é necessário entrar na posição, é necessário colocar a casa em ordem. Oh, glória a Deus! Coloca a tua casa em ordem, Ezequias. Porque se você não colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. Há muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque a sua vida está fora da posição, porque a sua vida está fora do contexto com o Senhor. Elias agora vai pegar a oportunidade e vai dizer para ele, aqueles homens: antes de orar, antes de eu clamar, antes de eu fazer sacrifício, antes de eu gritar, aleluia, eu vou consertar o altar que está rachado. Oh, glória a Deus! Não adianta você, não adianta eu querer, aleluia, clamar em alta voz, se mostrar, fazer todo tipo de inovação, todo tipo de situação, se o posicionamento diante da presença do Senhor não está agradável. Se eu estou desconcertado, se eu estou fora do prumo, o Senhor vai colocar as coisas no prumo. O Senhor vai consertar as coisas que estão desconcertadas na sua casa. O Senhor vai entrar neste negócio, porque não é tempo mais de brincar com o Senhor. Não é tempo mais de brincadeira. Não é tempo mais, aleluia, de achar que Deus não está vendo. A Bíblia vai dizer que Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. Um dia ele chama o profeta Ezequiel e diz para Ezequiel: vem cá, profeta, porque eu vou te mostrar o que esses homens fazem no obscuro, o que esses homens fazem quando ninguém está vendo, o que esses homens praticam quando ninguém está vendo. Ninguém vê, ninguém sabe, mas eu sei. Deus vai revelar o profundo. Diz na palavra do Senhor no profeta Daniel: ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. O Senhor vai revelar. O Senhor vai colocar para fora o que está errado. Aleluia. Não adianta, aleluia, colocar para baixo do tapete. Não adianta esconder, porque de Deus ninguém se esconde. A Bíblia vai dizer que a mulher de Jeroboão, aleluia, foi diante do Senhor para poder, aleluia, disfarçada, aleluia, para não mostrar-se quem ela era e para não revelar como ela estava agora. Mas o homem de Deus, profeta do Senhor, Aias, revelou e disse: entra a mulher de Jeroboão. E por que está disfarçada? Aleluia. E por que você se disfarça ainda, parecendo ser alguém que você não é? Por que não se conserta? Por que não entra na posição? Elias vai pegar o altar que está desconcertado, que está rachado. Altar rachado é falta de oração. Altar rachado é pecado escondido. Altar rachado é o desvio doutrinário da presença do Senhor. É desvio, aleluia, da presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus agora está chamando nós
para colocarmos a nossa vida no altar, porque Deus quer colocar as coisas no seu devido lugar. Não é tempo de brincar, aleluia, de ser crente. Não é tempo de brincar de ser pastor. Alamando comenamando que vá sergue nasce. Por isso Elias disse: não, ninguém vai colocar fogo, porque o fogo vai vir do alto e vai consumir o holocausto que está na terra. Quando Deus olha do céu, Ele olha a posição que a minha vida está diante dele. E se a minha vida está na posição, não se preocupe com estratégias humanas, não se preocupe com artifícios humanos, se preocupe em colocar a tua vida no altar. Elias, o profeta do Senhor, o homem escolhido por Deus, ele não criou nenhuma estratégia mirabolante para que descesse fogo do céu. Ele apenas fez o básico. Ele apenas fez o certo. Ele apenas fez o correto, que era consertar o que estava errado. E é isso que nós não estamos fazendo hoje. Nós queremos enfeitar, mas não queremos, aleluia, colocar as coisas na posição. Aleluia, entra na posição hoje. Entra na posição hoje. E o Senhor agora vai usar Elias. Elias vai consertar o altar. Vai colocar o altar que está na posição. Porque não desce fogo do céu. Não tem resposta de Deus. Aleluia. Deus não tem negocinho. Deus não tem jeitinho. Deus não trabalha com maneiras humanas. Deus não dá jeitinho. Deus não aceita sujeira para baixo do tapete. Aleluia. Deus trabalha, aleluia, com arrependimento. Deus trabalha com posicionamento. Deus trabalha com verdade. Você pode até errar, mas aceita, aleluia, confessa, se arrepende, fale a verdade, não tenta enganar ao Senhor. Ou melhor dizendo, quando você pensa que está enganando a Deus, você está enganando a si próprio, porque Deus não é enganado por ninguém, porque Ele está nos quatro cantos, Ele está em todo lugar, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Elias conserta o altar, apara o altar, coloca na posição. Depois que ele coloca o altar na posição, Elias agora vai clamar, porque pode descer fogo de qualquer lugar. Mas se o altar não estiver na posição, não desce fogo do céu. É tempo de entrar na posição, para que Deus possa fazer. Não se preocupe com outras estratégias humanas. Se preocupe apenas em entrar na posição, em consertar a vida, em consertar o que você está fazendo. Conserta hoje. Entra na posição hoje. Se você está errante perante a presença do Senhor, se você não está fazendo o que Deus quer, se você não está, aleluia, inquirido no posicionamento de Deus, é tempo de consertar o altar do Senhor, que é a sua vida. Deus está falando nesta manhã. Quem tem ouvidos, ouça para o que o Espírito diz à sua igreja. Elias conserta o altar. Quando Elias conserta o altar, ele agora vai orar ao Senhor. Há muitas pessoas fazendo o contrário. Quer orar, quer jejuar, quer pregar, quer profetizar, quer cantar, mas com o altar desconcertado. Quer fazer, mas com o altar fora da posição. E Deus não vai responder por fogo. Você pode orar 1 hora, você pode orar 2 horas, mas se o altar não estiver na posição, Deus não responderá. E Elias orou. Quando Elias vai orar, aleluia, com uma oração simples, aleluia, o Senhor Deus vai responder por fogo, porque vai consumir o holocausto que estava na terra. O que você tem que fazer na terra, meu amado irmão, é colocar a sua vida na posição. O que você tem que fazer na terra
é colocar a tua vida na posição que o Senhor quer. Então é tempo de consertar. Enquanto os profetas de Baal, aleluia, fizeram todo tipo de situação, não se atentando para como estava a vida deles, Elias, a primeira coisa que foi fazer, nós precisamos consertar o altar que está rachado. Aleluia. A idolatria, o pecado está aqui dentro. E Deus não vai responder. Elias sabia que Deus não ia responder. E por que Elias sabia? Porque a idolatria estava no meio do povo. Eles não estavam mais adorando a Deus. Deus não estava mais naquele negócio. Então, presta atenção, há muitos lugares que Deus não está mais. Há muitos lugares que Deus não está agindo. Há muito movimento por aí que Deus não está neste negócio, porque Deus não está no meio da idolatria. Deus não está no meio da exaltação ao homem. O homem está se exaltando a si próprio. O homem, aleluia, vemos hoje que o homem quer se exaltar e quer se mostrar. O evangelho não foi feito para exaltar o homem, mas é para exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, se você quer a resposta de Deus, se você quer o mover de Deus, se você quer o avivamento do Senhor, conserta o altar, entra na posição, entra no posicionamento de Deus, larga este erro. Aleluia. É tempo da verdade. Aleluia. Se arrepende-te. Oh, glória a Deus. É tempo de colocar a vida na posição para que Deus responda com fogo. Aleluia. Mas conserte o altar primeiro. Eu não sei aonde está errado. Sabe. Todos nós sabemos aonde está o nosso erro. Elias consertou o altar. Orou ao Senhor. E o fogo desceu do céu. Consumiu o holocausto que estava na terra. O mover de Deus não é pelo que está na terra, é pela resposta do céu. Mas a vida que está na terra tem que estar na posição. Aleluia. Não pode estar rachada. Veja bem, já termina esta mensagem. A Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta Jeremias e diz para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. O vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. E se quebrou por quê? Porque tinha rachadura, porque não estava na posição. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou, porque não estava na posição. E o Senhor não tem compromisso com o vaso rachado, precisa se consertar, precisa entrar na posição. Então é tempo de voltar para o altar, é tempo de voltar para a posição. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.